Aleluia. Glórias a Jesus. Eu quero dizer para você que está nos visitando hoje, que isso aqui é um pedacinho de tudo aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Tudo que nós estamos vivendo aqui, isso não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com a misericórdia e a graça de Deus. O que esses adolescentes viveram nesse final de semana é algo tão inexplicável, que quando chegar na casa deles, cada um de vocês vai entender um pouco melhor o que eles viveram. O desejo do meu coração é que o fogo que vocês receberam nesse final de semana, que ele nunca se apague no coração de vocês. Lembra do que eu disse lá? O fogo cabe ao Senhor, mas o limpar a cinza cabe a cada um de nós. Que vocês possam limpar a cinza do coração de vocês todos os dias, para que o fogo de Deus possa continuar queimando dentro de vocês. Eu gostaria que você que está nos visitando, você que está aí sentado, que você possa se sentar agora. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nos conta uma história de que os profetas, eles estavam reunidos e eles perceberam que a casa era muito estreita e eles precisavam largar a casa. E eles resolvem sair para cortar lenha, para poder aumentar a casa, o lugar onde eles estavam. Nós hoje aqui na Belém, vocês que estão nos visitando, talvez estão aqui pela primeira vez, nós estamos num projeto de expansão. Estamos pedindo a Deus para trazer sabedoria, entendimento, recursos para que nós possamos ir para um lugar maior, porque realmente tem ficado difícil. Hoje nós temos 3 cultos super cheios, e a gente está tendo um pouco de dificuldade para poder colocar tanta gente aqui dentro. E eu tenho certeza que tudo isso é um projeto de Deus. Porque quando Deus quer nos empurrar de um lugar, Ele sempre vai criar algum tipo de dificuldade para nos tirar daquele lugar. O profeta Elias, certa vez, a Bíblia diz que ele vai para um lugar chamado Riacho de Querite. E ali naquele riacho, ele é alimentado por corvos. A Bíblia diz que ele comia a comida que os corvos traziam todos os dias. E ele bebia, me dá só um pouquinho de silêncio, por favor. E ele bebia a água do riacho. Até que tem um momento em que o texto diz que a água do riacho, ela seca. E quando ela seca, Deus fala para Elias, para que Elias saísse daquele lugar e fosse para um lugar que Deus ia levá-lo. Interessante que a Bíblia diz que Deus manda Elias até a casa de uma mulher viúva, que essa mulher ia alimentar Elias. Elias sai do riacho, porque Elias só saiu do riacho porque o riacho secou. Tem alguns momentos na nossa vida que Deus vai permitir que algumas coisas sequem, não para nos matar, mas para nos movimentar. Você que entrou aqui essa tarde, você que se disponibilizou a vir aqui receber um parente seu, talvez isso tenha sido um pretexto que Deus arrumou para que você estivesse aqui nesse dia, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar contigo. Muitas situações acontecem na nossa vida e a gente acha que a gente está perdendo com Deus, mas a gente nunca perde com Deus. Quando Deus quer nos movimentar de um lugar, Ele, se necessário for, Ele seca o lugar, não para nos matar, mas para nos levar para um lugar melhor. Interessante que quando Elias ele chega até a cidade onde essa viúva estava, o texto é bem claro, a Bíblia diz que essa mulher ia sustentar Elias, mas quando Elias chega na cidade, ele pede um pouco de água. Pedir um pouco de água não tem problema nenhum num tempo normal, mas a Bíblia diz que aquele tempo era um tempo de seca. Então pedir água num tempo de seca, o que o texto está nos ensinando é que em alguns momentos, independente do tempo que a gente possa estar vivendo, mas as nossas necessidades serão supridas por Deus, independente do tempo que a gente possa estar vivendo. Elias pede um pouco de água, e depois da água, a Bíblia diz que Elias pede um pouco de pão, de um bolo. Pede um pão para aquela mulher, uma comida, um bolo. Aquela mulher diz que só tinha um pouco de farinha e um pouquinho de azeite, que ia fazer uma comida
para ela e para o filho dela, e depois que comessem iam morrer. Mas interessante que o texto diz que Elias diz para ela o seguinte: ok, mas antes de você fazer para você e para o teu filho, faça para mim primeiro, que sou o profeta. A Bíblia diz que aquela mulher, ela ouve essa palavra de Elias e ela cumpre conforme a palavra do profeta. O texto diz que a farinha da panela não cessou, e nem tampouco o azeite. O que a Bíblia está nos ensinando é que tudo que nós estamos vivendo aqui hoje, isso é um tempo. Esses adolescentes estão voltando de um final de semana, de um acampamento, incendiados pela glória de Deus. Mas amanhã é segunda-feira. A vida volta ao normal. E se vocês pais, tios, parentes, avós, se vocês não entenderem que vocês precisam ajudar esses adolescentes a continuar queimando por Jesus, daqui a pouco esse tempo acaba. Nós aqui neste lugar, Deus tem plantado sobre o nosso coração o desejo de fazer com que esta geração seja a geração que realmente o Brasil precisa para um grande avivamento. Quando algumas pessoas olham para esses adolescentes, costumam dizer que eles são o Brasil do futuro. Eu tenho dito neste lugar que eles são o Brasil atual. Eu acredito que através da vida desses adolescentes, Deus vai fazer um movimento tão grande no Brasil. Eu falo isso diante do Espírito Santo de Deus. Porque quando você vê um jovem avivado dentro de casa, um jovem que entende, e eles aprenderam isso no encontro, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, aprender princípios. Quando eles entendem isso, a vida de uma família é transformada. Eu quero ler um texto rápido, um texto conhecido, e eu quero me ater em poucos minutos a uma mensagem. Coloca para mim Lucas capítulo 5, por favor. Está escrito assim, Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré, para quem não sabe, é o mar da Galileia, é o mar de Tiberíades. Tem 3 nomes: mar de Tiberíades, lago de Genezaré e mar da Galileia. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Se hoje aqui está cheio, eu queria que você tentasse imaginar Jesus em um ambiente pregando a palavra. Se hoje aqui está difícil de caminhar, eu queria que você tentasse imaginar Jesus em um ambiente, numa praia, pregando a palavra de Deus. Ele não conseguia nem respirar. A multidão o apertava. E o texto diz, versículo 2, então ele viu, quantos barcos ele viu? Ele viu 2 barcos, junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Em outras palavras, aqueles pescadores haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. E eles estavam lavando a rede. Lavar a rede significa desistir daquilo que estava fazendo. Eu não sei quantos entraram aqui nesta tarde e já desistiram daquilo que estavam fazendo. Eu não sei quantos aqui entraram aqui nessa tarde e estão lavando as suas redes. Mas o texto continua dizendo que os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Versículo 3. Entrando num dos barcos, eram quantos barcos? Então ele entrou em um barco, que era o de Simão, Pedro. Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Jesus, naquela época, ele não tinha microfone, ele não tinha som Bose. Então Jesus, ele era tão inteligente, ele era tão inteligente, que ele resolveu entrar num barco e afastar o barco da praia, porque ele sabia que o vento, quando ele falasse de costa para o mar, o vento levaria a sua voz, e a sua voz alcançaria toda a multidão. Você está comigo aqui? Jesus pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Ele começou a ensinar as multidões. Porque deixa eu te dizer uma coisa, antes de Jesus fazer um milagre na sua vida, Ele sempre vai querer te ensinar primeiro. Um milagre é uma consequência de quem anda com Jesus. Tem pessoas que buscam Jesus por causa do milagre que Ele pode fazer. Isso é bom, mas nós não vivemos de milagre, nós vivemos de ensinamento. O que esses adolescentes viveram esse final de semana, literalmente foi um ensinamento. Nós, líderes desta casa, tentamos, através da misericórdia de Deus, ensinar para eles como se vive uma vida digna nesta terra.
E o texto continua dizendo: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Jesus disse a quem? Leve o barco para o lugar mais do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Versículo 5. Em resposta, Simão disse: mestre. Simão sabia que Jesus era mestre, que Jesus era uma pessoa diferente. Então Simão, a primeira coisa que nós precisamos entender é reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Jesus não é um cara que foi colocado numa cruz, que está lá no madeiro, cheio de sangue, como a gente vê. Aquele não é Jesus, aquele é um boneco que fizeram. A minha Bíblia, igual a tua, diz que Jesus está vivo e Ele habita no nosso meio. Aquilo é uma figura que fizeram de Jesus, para que a gente olhasse para a cruz e tivesse pena de Jesus. A gente não precisa ter pena de Jesus, Jesus é que tem que ter pena da gente. Jesus está vivo. E Ele só estava numa cruz porque ninguém o crucificou. Ele entregou a si próprio naquele lugar, o que está escrito na Bíblia. Ninguém o prendeu, Ele se entregou. E por que Ele se entregou, pastor? Por causa dos meus e dos teus pecados. Por causa de uma humanidade feia, corrupta. Uma humanidade que perdeu o brilho do que é o amor ao próximo. Uma humanidade onde a população ela briga, ela passa a perna um no outro para ver quem vai ganhar. Uma população onde eu enxergo uma pessoa e eu não enxergo ele como meu irmão, mas eu enxergo ele como competidor meu. O meu pastor costuma dizer que um pastor, ele não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor. Isso parece engraçado, mas isso é real. Quisera eu que essa comunidade inteira fosse manifesto de igreja. Quisera eu que todo esse bairro tivesse uma igreja em cada canto. Porque a igreja, na verdade, é a casa do próprio Deus, aonde os filhos se reúnem para adorar o Senhor. Você está comigo aqui essa tarde? Amém. Coisa mais linda, amém. A Bíblia chega ao ponto de dizer assim: traga minhas criancinhas de colo. Traga minhos pequeninos. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as... Tem momentos na nossa vida, pessoal, que a gente não precisa entender, a gente só precisa crer e obedecer. Talvez Deus tenha trazido aqui especialistas em áreas. Talvez estejam aqui no nosso meio empresários bem-sucedidos que sabem fazer aquilo que fazem. Talvez esteja aqui no nosso meio médicos renomados, pessoas reconhecidas. Mas independente de quem você é, o que você faça, eu preciso que você entenda nesta tarde que existe alguém muito maior do que eu e que você, que está no nosso meio, querendo nos ensinar cada dia mais o que é viver nesta terra chamada Brasil. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o mundo jaz ao maligno. A corrupção, quando a gente olha para o Brasil, quando você vai ler o livro do profeta Ageu, a gente vai ver corrupção, a gente vai ver uma série de coisas. O que nós estamos vivendo, Deus não perdeu o controle de nada, tudo está debaixo do controle de Deus. Só que Deus está permitindo o tempo certo para agir em favor do seu povo. O Brasil só não está pior por causa da igreja, e não é a igreja Belém, é da igreja do Brasil, separada em cada canto. Homens e mulheres que continuam orando, acreditando, dobrando seu joelho e crendo que o Brasil vai viver os melhores dias da sua história. Versículo 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se... 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro. Quantos barcos eram? 2. Para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os... a ponto de quase... Então eu queria que você entendesse, tentasse imaginar essa cena. Os caras trabalharam a noite toda e não pegaram? Não pegaram?
estavam lavando as redes, desistindo daquilo que estavam fazendo. Mas agora Jesus entra em cena. Eu quero que vocês, adolescentes, prestem muita atenção no que o pastor está falando aqui agora. Vocês vão voltar para a casa de vocês daqui a alguns minutos. E a casa de vocês pode continuar da mesma forma que era. Quem tem uma vida boa, ótimo. Mas quem tem uma vida ruim, é péssimo. Agora vocês podem chegar no ambiente de vocês e continuar vivendo o que vocês viviam. Ou vocês podem chegar no ambiente de vocês e convidar Jesus para fazer parte da história e da família. E quando ele entra, ao invés de lavar a rede, vocês precisam convidar Jesus para estar naquele ambiente. Como que a gente faz isso, pastor? Vocês aprenderam lá. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Então, se vocês entrarem no quarto e entenderem essa palavra e dobrarem o joelho de vocês, dobrar o joelho de vocês e começar a clamar ao Senhor, vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram na vida de vocês. A família de vocês vai ser restaurada. As situações difíceis que vocês assistiam serão transformadas. É uma decisão de vocês. Ou você volta a viver tudo que você viveu lá antes do encontro, ou você muda a história da tua casa. Eu acredito muito no avivamento. Eu trabalho nessa casa junto com as pessoas desse lugar. Pastor João e pastora Carla, que são os líderes, junto com toda a equipe. Nós trabalhamos arduamente para que esses adolescentes sejam completamente tomados pela glória de Deus. Que eles cheguem em ambientes, na escola, em casa, onde que eles estejam, que os ambientes não façam eles, mas que eles façam os ambientes. Eu acredito nisso, é para isso que eu trabalho. Então eu queria que você tentasse imaginar a cena. Eram 2 barcos, eles estavam lavando a rede e não pegaram nada. Agora Jesus entrou em cena. E a primeira coisa que Jesus faz é pedir um barco emprestado, porque Jesus nunca vai arrombar a porta da tua casa, ele sempre vai pedir licença para entrar. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que o receber, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, só é filho de Deus, é muito importante a gente entender isso. Todo ser humano, ou melhor, toda a humanidade é feitura de Deus. Mas você só passa a ser filho de Deus quando você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você recebe Jesus como Salvador, a Bíblia diz que você deixa de ser feitura de Deus e passa a ser chamado como filho. Você está comigo aqui essa tarde? Então Jesus agora entra em cena. Ele fala assim, olha, são 2 barcos. Ele vê os 2 barcos, ele pede um barco emprestado. Ele entra no barco, ele afasta o barco e ele começa a ensinar da praia. A Bíblia não diz o que Jesus estava falando, mas eu fico imaginando Jesus ensinando e o povo ali quebrantado, chorando. Assim, fala mais, fala mais, fala mais, porque o que ele falava, as pessoas ficavam impactadas. Não só pelas palavras, não com a forma como ele dizia, mas pelo poder que ele carregava, que ele continua carregando. Depois de ensinar, Jesus agora fala para Simão, Simão, agora pega esse barco aqui que está um pouquinho afastado da praia e vamos para o lugar mais longe, mais fundo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei como você entrou aqui essa tarde, mas Jesus quer entrar no lugar mais fundo da tua história. Jesus quer entrar nos lugares mais escuros da sua vida. Mas é necessário que você entenda que o barco é teu, o barco não é dele. Jesus só vai chegar nos lugares escuros se você, que é o dono do barco, levar esse barco para lá. Como, pastor? É convidando ele. Pastor, mas Jesus não sabe qual é a área escura da minha vida. Ele sabe, ele tem certeza qual é, mas ele precisa que você o convide para estar nessa área. Porque se nós não convidarmos Jesus, ele não vai entrar nos lugares onde ele não é convidado. Então agora ele entra no barco e fala assim, Pedro, vamos para mais longe. Agora Pedro lança a rede. Aí Pedro fala, Simão fala assim, Jesus, eu pesquei a noite toda e eu não peguei. Eu pesquei a noite toda e não peguei. Mas presta atenção nisso, mas sob a tua palavra, é o que está escrito no texto, eu lançarei as redes. Não importa o que você sabe, nem tampouco o que você conhece. Mas se eu puder te dar um conselho como homem de Deus, sobre a palavra do Senhor, lança a tua rede no lugar que tem que ser lançado. O Antigo Testamento, quando você vai ler a Bíblia, eu vou voltar para a história já do peixe.
No Antigo Testamento, a Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é um pai apontando para um filho. É Deus falando de Jesus o tempo inteiro, de Gênesis até Malaquias. É um pai apontando para um filho. Quando você chega no Novo Testamento, Jesus entra em cena. Agora é um filho, de Mateus até Apocalipse. É um filho dando toda a glória para um. Fala mais alto, para um. Então a Bíblia toda é um pai e um filho andando do lado um do outro. Mas interessante que o último versículo, presta atenção nisso. O último versículo do Antigo Testamento está em Malaquias capítulo 4, versículo 6, é isso? Coloca para mim. Eu vou contar de 1 até 3, eu queria que todos nós lêssemos juntos. 1, 2, 3. Deixa eu te dizer uma coisa. Se os pais não entenderam a sua função na família, eu acredito que os filhos estão entendendo. E se o coração dos pais não estão convertidos ao coração dos filhos, eu creio que nesse final de semana Deus tocou no coração dos filhos, para que os filhos tocassem no coração dos pais. Glória a Deus. Família é o bem mais precioso que o Senhor criou sobre a face da terra. Por isso o diabo luta para destruir as famílias. O casamento é uma instituição, talvez seja a instituição mais difícil de se administrar. Eu tive um sócio por 16 anos, continua meu amigo até hoje. Ficamos um tempo sem nos falar, mas Deus é tão bom que Deus restaurou a nossa relação. E eu tive uma sociedade onde, de verdade, eu nunca briguei com meu ex-sócio. O dia que nós discutimos, a nossa sociedade acabou. Agora, um casamento é a decisão de um homem conviver com uma mulher, é a decisão de uma mulher conviver com um homem. Pessoas completamente diferentes, vivendo debaixo de um mesmo teto, debaixo de uma mesma família, tendo que dividir as coisas e muitas vezes tendo que abrir mão daquilo que gosta em troca daquilo que o outro deseja. Casamento é difícil. Mas eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu queria que você que está aqui hoje, nessa tarde, prestasse muita atenção nisso. O casamento, ele não foi criado para suprir uma necessidade. O casamento foi criado por Deus para... Não foi feito para suprir necessidade, mas para cumprir um propósito. O casamento não foi criado para suprir uma necessidade. Olha, eu estou carente, agora eu vou me casar. Não. Eu vou me casar, porque a palavra de Deus diz que eu preciso me unir a uma mulher, largar o meu pai e a minha mãe, morar com ela, constituir uma família e ensinar os meus filhos no caminho em que eles devem andar. Porque quando eles são criados no caminho, eles vão ficar adultos e não vão se desviar dele. Provérbios capítulo 6, versículo 22. Mas eu quero voltar para Pedro. E agora ele lança a rede agora num lugar mais fundo. E quando ele lança a rede, a Bíblia diz que ele pega uma quantidade muito grande de peixe e a rede está quase rasgando. Aí o que ele faz? Quantos barcos eram? 2 barcos. Aí Jesus está dentro de um barco e agora o pessoal do barco faz sinal para o outro barco. E eles vêm agora encontrar com esses. E quando chegam os 2 barcos, a Bíblia diz que a quantidade de peixe era tão grande que os 2 barcos quase vão a pique. O meu pastor costuma falar algo que quando estou com ele eu fico rindo, mas é uma verdade. Repara uma coisa, normalmente, não é sempre, normalmente, os problemas chegam na nossa vida num tempo de abundância. Quando Pedro não pegou nada, ele estava lavando a rede, ele não tinha problema. O barco dele não afundou em momento nenhum, nem tampouco mostrou que ia afundar. Mas agora que a prosperidade chegou na vida dele, o barco está quase afundando. Não precisa levantar a mão. Quantas pessoas talvez estejam aqui que quando não tinham nada viviam uma vida boa, e depois que conseguiram encontrar a prosperidade, parece que a família foi sendo destruída. Porque muitas vezes nós não percebemos que a prosperidade é uma dádiva de Deus,
mas ela não é tudo na nossa vida. Então agora eles estão prósperos, mas o barco está quase afundando. Só que é interessante que o texto continua dizendo, versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Porque deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que a gente vê a manifestação de Deus sobre a nossa vida, nós vamos olhar para nós com uma ótica completamente diferente da ótica que nós nos vemos. Quando você não conhece Jesus, você se acha o tal, você se acha o bom. Mas quando você conhece a Cristo, desculpa a expressão que eu vou usar, você vê a porcaria de ser humano que você é. Eu estou falando de mim, não de você, amém? Eu sou pastor de uma igreja, mas cada dia quando eu olho no espelho e eu me vejo, eu percebo quanto eu preciso ser transformado, como eu preciso ser tocado pela glória de Deus. Eu vejo em alguns momentos da minha vida situações que acontecem que eu deveria pensar de uma forma diferente. Eu ainda não estou conseguindo chegar no lugar que Deus me quer, mas isso é um processo, porque a Bíblia diz que o homem vai crescendo de glória em glória. Você ainda está aqui comigo essa tarde? Versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros. Todo mundo ficou admirado, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Pedro tinha uma sociedade, era Pedro, Tiago e João, eles eram sócios. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha, de agora em diante você será pescador de... Versículo 11: e arrastaram eles os barcos para a praia, e deixando o... Eu queria que você refletisse aqui, eu já estou indo para o fim. Eles não pegaram nada, estavam lavando a rede. Jesus entra no barco, Jesus traz uma prosperidade muito grande sobre a vida deles. A Bíblia não diz, mas eu creio que talvez tenha sido a melhor pesca de toda a história de Pedro, daqueles homens que estavam ali. E agora quando eles chegam na praia, Jesus fala assim: olha, agora larga tudo e me segue. Eu não sei se faz sentido para você, mas por que Jesus não chegou na praia e estavam lavando a rede? Por que Jesus não falou assim: olha, faz o seguinte, larga a rede aí, em vez de ficar lavando, e me segue? Porque afinal de contas, era só seguir Jesus, sim ou não? Por que Jesus fez eles largarem tudo depois da prosperidade chegar na vida? Jesus, ele não quer ser mais uma coisa na sua vida. Jesus quer ser prioridade máxima na tua história. Enquanto você não entender que Jesus é a coisa mais importante dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, dentro da sua própria vida, enquanto você não entender isso, você não vai conseguir chegar ao lugar que Jesus espera que você chegue. E aqui eu estou encerrando mesmo. Jesus chama aqueles discípulos para o seguir. Eles seguem Jesus, Jesus anda com eles 3 anos e meio, Jesus discipulando eles e os outros. No final, Jesus agora vai para a cruz. Jesus faz uma ceia e diz assim: olha, um de vocês vai me trair. Ninguém acusa ninguém, Marquinho. Ninguém acusa ninguém. É você que vai trair, é você não. Aí fala assim: sou eu, Jesus. Porque quem anda na presença do Senhor nunca acusa o outro, sempre olha para dentro de si. Um homem que anda com Jesus, ele não fica olhando que o problema é do outro. Eu digo aqui sempre na igreja que quando tem um problema, eu não fico perguntando de quem é o problema é meu, porque eu sou o líder que tenho colocado pessoas para estar comigo nessa situação. E se tem algum problema, o problema é meu, não é de ninguém. Quando nós assumimos problema, a nossa história de vida começa a ser transformada. Você está comigo aqui? Então você, papai, e você, mamãe, por favor, em nome de Jesus, pare de ficar tentando arrumar explicação qual é o problema do seu filho. O problema é você. Mas eu não vim aqui essa tarde te condenar. Eu também sou pai. Eu tenho 3 filhos. Eu vim essa tarde te dizer o seguinte: o que essas crianças viveram lá, o que esses adolescentes viveram nesse final de semana, talvez você possa até não crer no que eu estou te dizendo, mas eu só te peço uma oportunidade de rasgar o teu coração e conhecer o Jesus. Não o Jesus da historinha bíblica, mas o Jesus real que está no nosso meio nessa tarde.
E como conhecer Jesus, pastor? Coloca para mim Romanos capítulo 10, versículo 9. Um, dois, três. Pastor, é tão fácil assim? É, acredita que é? Pastor, mas eu creio em Jesus. Não, olha só. Crê em Jesus até o diabo crê. Que ele sabe que ele é real. Eu não estou falando que você crê em Jesus. Eu estou dizendo o seguinte: todo aquele que confessar Jesus com a sua boca, crendo no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, será... Alguém aqui essa tarde crê que Jesus morreu e ressuscitou entre os mortos? Levanta a sua mão, por favor. Glória a Deus. Você que entrou aqui nessa tarde, e talvez você tenha entrado aqui para vir buscar um parente seu, um filho seu, um sobrinho seu, um neto. Eu não sei. Deus o sabe. Mas se você entrou aqui essa tarde e você está entendendo um pouquinho daquilo que Jesus quer fazer na sua história de vida, e deixa eu te dizer uma coisa: eu não estou te convidando diante do Espírito Santo de Deus, eu não estou te convidando para fazer parte de uma igreja. Isso aqui não é igreja. Igreja somos nós. Quando nós sairmos daqui, todos nós sairmos daqui à noite, e esse prédio for fechado, isso aqui é um prédio, isso aqui não é uma igreja. A igreja somos nós. Eu não estou te chamando para fazer parte de um prédio. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma religião. Eu não acredito na religião. Apesar da religião significar religare, se conectar, mas infelizmente nos dias de hoje as pessoas têm atrapalhado a ligação do homem com Deus. Eu costumo dizer que Deus é o caminho, mas o homem se tornou o pedágio. O homem tem entrado no meio do caminho e tem impedido de outras pessoas conhecerem outras. Se você não usa a manga comprida até aqui, se você não usa terno e gravata e uma Bíblia grande debaixo do braço, se você vai para a praia, tu não vai para o céu. Essa religião eu tenho pavor dela. Eu acredito num Jesus que se entregou numa cruz há 2000 anos atrás, para morrer pelos meus pecados, para que eu tivesse uma vida digna nessa terra, e que eu não me considerasse mais um pecador, mas me considerasse um homem que andasse conforme a vontade daquele que me chamou. Pastor, então você está dizendo que tu vai pecar nunca mais? Eu não estou dizendo isso. Nós nascemos pecadores e infelizmente o pecado está entranhado dentro de nós. Mas a Bíblia diz que nós temos que lutar todos os dias para não viver na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você está comigo aqui essa tarde? Antes de nós orarmos, antes de eu fazer um convite para você que está aqui essa tarde e que deseja entregar sua vida para Jesus, eu sei que Deus trouxe pessoas aqui com o propósito de buscar, como eu falei, o seu sobrinho, seu filho, seu neto. Mas eu sei que Deus trouxe muitas pessoas aqui para poder conhecer Jesus na sua verdadeira intimidade. Jesus você não estuda, Jesus você experimenta. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Mas antes de nós orarmos, eu quero apresentar para toda a igreja, eu quero apresentar o João e a Carla, que são os líderes dos adolescentes. Agora, pastor João e pastora Carla. Eles têm cuidado dos adolescentes dessa casa. Eu quero apresentar também o Leandro e a Mariana.
adolescentes. Tem o Paulinho e a Luísa também, que não estão aqui agora, não sei se estão aqui, mas que são líderes dos jovens. Alguns anos atrás, essa reunião começou na sala da nossa casa. A gente tinha acabado de voltar de viagem, de lua de mel. A gente mal se conhecia, a gente casou com 7 meses. A gente ainda estava se conhecendo. E a gente resolveu cuidar de pessoas. Muitos disseram pra gente que a gente era maluco. E eu acho que a gente era mesmo. E parecia que quanto mais a gente cuidava de pessoas, mais o nosso casamento ia de mal a pior. Já tive muitas vezes vontade de desistir, de me separar dela. Ela também teve alguns dias vontade de separar de mim. Isso aí a gente fala em casa. Depois eu vou te falar. Aqui na Belém nós temos uma frase. A frase diz assim: 1, 2, 3. Não somos perfeitos, mas somos de verdade. Mas o que eu quero te dizer é que se eu tivesse me separado dela lá atrás, a gente não estava vivendo esse dia aqui hoje. Aonde você quer chegar, pastor? As decisões que você toma hoje, talvez elas não façam muito sentido hoje, mas ela faz completo sentido para daqui a um tempo. Por isso, nós somos muito imediatistas, a gente quer as coisas para ontem. Mas a Bíblia diz que nós devemos descansar no Senhor. E quando a gente descansa no Senhor, hoje minha maior alegria, o Senhor sabe e conhece o meu coração e o coração da minha esposa. Minha maior alegria é ver esses adolescentes pegando fogo. Eu tenho convicção de que muitas casas serão restauradas. Eu quero agradecer aos pais que acreditaram, que acreditam nesse ministério e investiram, enviaram os seus filhos para esse retiro. Eu falei com o Léo ontem, eu falei, Moa, o ministério de adolescentes, de pré-adolescentes, vai ser uma referência no Rio de Janeiro. Deus falou muito forte sobre o meu coração ontem, por quê? Porque esses adolescentes vão sair daqui e eles vão entrar nas universidades, nos cursos. Eles vão ser empregados em algumas empresas, algumas fábricas, alguns escritórios, pelo Rio de Janeiro. E uma brasa, uma tocha, ela é capaz de aquecer todo o ambiente. Então vocês são uma tocha viva nessa geração. Que vocês venham incendiar, derramar aquilo que vocês carregam, a essência de Cristo, e impactar a vida de pessoas. Nós fomos chamados para impactar a vida de outras pessoas, porque o reino de Deus está dentro de nós. Nós só precisamos manter a chama acesa. Amém? Eu acredito nessa geração. Eu acredito nessa geração que muitos aí fora falam que é a geração que está perdida nas drogas, nos vícios. Não, essa é a geração de homens como Daniel, que no meio da Babilônia vão fazer a diferença, fazendo diferente. Não se contaminando com aquilo que ouvem, não é aquilo que comem, porque sabem as mesas que o Senhor tem para eles. Vocês são uma tocha de Deus nessa geração. Geração eleita, escolhida. Vocês são a geração do avivamento. Você que entrou aqui e você entendeu alguma coisa da parte de Deus. Você não precisa entender tudo. Mas se você entendeu que Deus está te chamando para um novo tempo,
se você entendeu que Deus está querendo te levar para um outro lugar, restaurar uma família, restaurar uma relação, é uma decisão. Eu costumo dizer aqui na Belém que o perdão não é para quem merece, é para quem precisa. Quando eu perdoo alguém, eu não perdoo porque esse alguém merece o meu perdão. Eu perdoo alguém porque eu não mereço viver aprisionado a essa pessoa. Então, se você entrou aqui nessa tarde e tem alguma coisa no teu coração que você tem convicção, porque o Espírito Santo está falando contigo, você tem que perdoar alguém, você tem que pedir perdão para alguém, você tem que falar com alguém, ou você precisa tomar uma decisão de mudar a sua vida. Eu não sei. Deus sabe. Então, se você entrou aqui, você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu te peço que você não tenha vergonha nesse momento, mas que você levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Se entrou alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, fala assim: pastor, eu quero que Jesus faça parte da minha história de vida. Se você entendeu isso, eu gostaria de convidar de verdade. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus. Eu amo os corajosos. Glória a Deus. 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 Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu te louvo por esta tarde. Eu te louvo por essa equipe que o Senhor tem colocado do nosso lado. Ninguém faz nada sozinho, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um. Eu não vou citar nomes que eu possa esquecer de alguém. Eu não quero ser injusto. Mas eu quero te agradecer porque o que nós estamos vivendo hoje, eu como ser humano não tenho palavras para definir. Eu só te agradeço, Jesus. Tu és o maior de todos. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o grande eu sou. A ti pertence a honra, a glória e o louvor. Essas pessoas que entraram aqui esta tarde para buscar os seus filhos daqui nesta igreja, alguns deles levantaram a mão e decidiram entregar a sua vida para o Senhor. Outros eu sei que estão com o coração desejoso, mas estão com vergonha. E eu quero orar por eles também, Senhor. O meu desejo, Deus, é que o Senhor os encontre. Assim como o Senhor entrou no barco de Pedro e transformou a vida daquele homem, muda a vida dessas pessoas, Pai. Transforma essas famílias. O diabo não vai fazer mais do que ele fazia, Deus. Ele não vai mais interferir nas famílias. Estabelece o teu trono sobre esses lares. Cada um desses adolescentes que aqui estão, Deus, que eles quando chegarem na sua casa, eles levantem um trono para o Senhor. Não um trono físico, Pai, mas um trono espiritual. Que eles entrem nos seus quartos, dobrem os seus joelhos, clamem ao Senhor, para que venha um avivamento sobre a sua família. Eu abençoo, Pai, cada uma das pessoas neste dia. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que eles são abençoados por Ti. Eu te agradeço, Deus, porque Tu és um Deus fiel, único e verdadeiro, e não há outro além de Ti. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Seu Espírito se façam presentes todos os dias. Deus abençoe, vá em paz, vá feliz. Estamos reunidos